3446-8940. É exclusivo e gratuito para cliente Unimed. 3446-8940. Já salvei. Vou ligar hoje mesmo. Mas corre, porque as vagas são limitadas. Mude para hábitos saudáveis e vença o combate contra o cigarro. Unimed Limeira. Cuidar de você. Esse é o plano. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu sou o Padre Danilo e estou aqui para lhe convidar para o nosso encontro, das 9 às 10 horas da manhã, aqui na Rádio Educadora. Será uma felicidade tê-lo conosco. Sintonize, nos acompanhe e nos dê a graça deste encontro. Educadora. A Madeireira Tatuíbi tem o Disque Grátis. Basta ligar para 0800 771 0055 e aproveitar preços assim. Viga 6x12, 8,20 o metro. Tábua 30 centímetros, 5,30 o metro. Caibro, só 3,70 o metro. Telha romana, só R$900 o milheiro. Madeireira Tatuíbi, Rua Ângela Salviati, 83, Jardim Novo Horizonte. 3442-1755 ou 3442-4553. Entregas em Limeira e região sem cobrar frete. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. 11h45, então, rapaz, 11 horas e 45 minutinhos agora, ponto final no nosso A Voz do Povo desta terça-feira, para estabelecer o colóquio com o Caio Bortolã, que já está por aqui, para daqui a pouco apresentar o Educadora Meio-Dia. Caio Bortolã, bom dia. Bom dia, Ivan. Tudo bem com vocência? Todo mundo que nos ouve e vê, tudo bem. E com você, Ivan, tudo bem? Comigo tá tudo bem também. Tô na paz, cara. O que mais eu quero? Ivan, como morreu gente famosa esse ano, hein? Então, rapaz, você sabe que essa é uma preocupação que eu tô tendo. Muitos amigos e conhecidos estão indo embora. Eu tô preocupado com isso. Rapaz, depois eu falei, cara, morreu. E fulano, morreu. E cicrano, morreu, você não sabia? Morreu. Eu falei, Olha, meu Deus só do do mundo céu. artístico, Belchior, Gerry Adriane, Luiz Melodia, Kid Vinil, Jerry Lewis, Paulo Silvino e ontem a Rogéria. Você gostava da Rogéria, Ivan? O Rogéria... Não Você chegou a ver alguma apresentação da Rogéria? Não. Num teatro? A Rogéria musical? fazia... Não, então, aí que tá. A Rogéria era uma dessas artistas, assim, de casas de espetáculo, Sim, né? sim. Não é isso? Principalmente no Rio de Janeiro, participar de shows e casas de espetáculos no Rio de Janeiro. Não tive a oportunidade de ver nenhum espetáculo dela, nenhuma participação dela, a não ser as participações dela na televisão, né? Eu via... Era numa espécie de Miele de Saias. Rogéria. Pois é, Miele que morreu também, salvo engano, Morreu, ano passado, ou retrasado, né? Ela era uma showwoman. Uma espécie de Miele de Saias, uma coisa assim. Começou como cabeleireiro, né? Maquiador. O nome dele é Astolfo Pinto. E ele fazia questão de dizer que era Astolfo e ainda tinha Pinto, porque hoje tem aquela cirurgia da mudança de sexo, né? Faleceu com 74 anos. 74 anos. Era travesti. O travesti da família brasileira. Ela era travesti ou transexual? Travesti. Eu imagino... Aliás, não me faça pergunta difícil, porque então, eu não também sei, tenho essa dificuldade. Eu faço essa pergunta. O que é exatamente um transexual, se travesti transexual é a mesma coisa. Eu pergunto para a vocência, porque eu tenho dificuldade também para compreender cada um destes gêneros, e eu tenho dessas identidades, né, de gênero, e como eu tenho dificuldade, eu tenho medo de repente, ofender suscetibilidades. Transexual não é o que faz a cirurgia para mudar de sexo? Eu acho que é. Eu também acho que é. Eu acho que é. Por isso que eu estou falando, eu tenho dificuldade para estabelecer exatamente
quais são essas identidades de gênero, e eu fico com medo, às vezes, de ofender alguém aqui, sem querer, porque eu não quero ofender, não. Mas se você ia falar com leveza, não é? Por exemplo, a Rogéria se dizia, eu não sei se é o travesti ou a travesti da família brasileira. Morreu com 74 anos. Não, o que eu queria dizer é o seguinte, a Rogéria, travesti, tudo bem. Vamos deixar... Mas ela dizia que tinha pinto no nome e que ainda tinha pinto. Que ela não tinha sido operada. Ela era travesti, exatamente Travesti. isso. Era um homem Se vestia de mulher. que se vestia de mulher, travesti. E provavelmente homossexual também, né? Seguramente homossexual, né? Obviamente, né? Eu estou dizendo o seguinte, o que eu queria dizer é o seguinte, 74 anos ela morreu. Quando ela começou a ser travesti, você imagina na época dela, o que a Rogéria, né, deve ter passado, porque hoje em dia já está um pouco mais tranquilo, né? Um pouco, muito embora muitos morram ainda aí já, por homofobia, né? Mas hoje em dia se aceita, eu tenho a impressão que a aceitação hoje está mais fácil do que na época dela, né? Eu imagino que sim, mas é o que Ou estou falando alguma bobagem aqui de repente? O que me faz pensar que... De repente a aceitação não é tão fácil assim. Você, agora há pouco, disse que alguns amigos, alguns conhecidos estão morrendo. Algumas figuras da minha infância, porque esse ano eu completei 40 anos, né? Também estão morrendo. Eu me lembro do Kid Vinil, outro que, depois da morte, foi divulgado que era homossexual, né? Verdade. Esse teve uma história interessante. Ele ficou dentro do armário até morrer. Escondeu o namorado e viviam juntos, os dois e um cachorro. Vi essa história aí. Então, o Kid Vinil é da minha infância, porque ele tinha aquela banda Magazine, dos hits Eu Sou Boy, Tic Tic Nervoso. Isso. Né? O Kid Vinil que foi apresentador de rádio, de televisão, diretor de emissora de rádio em São Paulo, mas fez parte da minha infância. Quando o Kid Vinil fazia sucesso na música, com essa música que está rodando aí de fundo, que é Eu Sou Boy, eu tinha 5 ou 6 anos de idade. Eu sou boy. Sou boy. E é interessante, a história dele, interessante, né? Ele só se confessou, quer dizer, ele nem se confessou. Ele não se confessou. Ele nem se confessou. Só divulgaram que ele era gay, que ele tinha um namorado, depois que ele morreu. Namorado ou um marido, né? Marido, ele vivia sei junto, lá. né? Ele vivia no armário, ele viveu no armário o tempo todo, né? Quase, rapaz? salvo engano, 60 anos. E aí provocou uma discussão, né? Sobre, no meio, acho que no meio provocou uma discussão, né? Pô, o cara agiu certo, o cara agiu errado, né? Sei lá, cada um, né? Mas eu também me lembro, na minha infância, Ivan, do Paulo Silvino nos programas do Jô Soares. Depois na Praça é Nossa. Paulo Silvino também morreu faz poucos dias. Paulo Silvino era gay também? Não. Eu já não sei mais quem é quem, rapaz. Eu falei das figuras da minha infância. Jerry Lewis, na Sessão da Tarde. Eu me lembro de duas coisas da Sessão da Tarde. Jerry Lewis não era gay? Não era gay. Não era gay. Eu me lembro de duas coisas na Sessão da Tarde do Jerry Lewis e dos filmes do Flipper. Você se lembra do Golfinho Flipper? Golfinho Flipper. Golfinho Flipper era gay? Eu acho que não, né? Será que ele... Eu acho que não. Não. Acho que era espada, né? Espada. Até pelo nariz pontudo, né? Isso devia ser espada, Flipper. Meu Deus do céu. Acho que não tem problema a gente ficar brincando essas brincadeiras aqui, tem? O cachorro Lessie ou a cachorra Lessie, né? Então, diz que essa coca era Fanta, né? Não é? Ouvi falar isso aí também. Esse pitbull é Lessie, né? A Lessie era o Lessie? Era isso? Sei, ou era vice-versa? Qual era o sexo do animal. Mas sei que também tinha os filmes da Lessie. Acho que a Lessie, né? A cachorra. Também tinha os filmes dela, né? Então, não, mas tinha uma história dessa que houve uma espécie de um troca-troca. Na verdade, não era o Lessie, era a Lessie, ou era a Lessie ou o Lessie. Mas era uma coisa assim. Mas enfim, esses filmes passavam na Sessão da Tarde. Então, esse ano, Paulo Silvino, Kid Vinil e Jerry Lewis. Além de Belchior, além de Jerry Adriane, além de Almir Guineto, além de Luiz Melodia e outras figuras da nossa infância, da nossa juventude. É natural, né? O ciclo da vida é natural. A vida é finita, né? A vida tem começo, meio e fim. Algumas pessoas vão muito cedo, outras demoram mais tempo para ir. Mas de 2012 para cá, o Brasil perdeu. Já faz 5 anos que o Brasil perdeu a Hebe. Você está falando de... Já faz 5 anos que o Brasil perdeu o Chico Anísio. Você está falando de artistas, né? Que foram embora, que nos deixaram.
Tem uma música do Arnaldo Antunes, se eu não me engano, que é Envelhecer. Fala disso. Fala disso, né? De envelhecer. O cara quer ficar velho, ele não quer ir embora, ele não quer morrer, ele quer ficar velho para ver as coisas aí acontecerem, né? A música do Arnaldo Antunes, se eu não me fala exatamente disso daí. Eu estou lendo um livro do empresário Abílio Diniz. Na capa do livro, Novos Caminhos e Novas Escolhas. Ele detalha algumas coisas que, em tese, todo homem quer, toda mulher quer. Que é maior e melhor qualidade de vida, prosperidade, né? Prosperidade financeira, dicas de gestão de negócio, de empreendedorismo. E a última palavrinha ali na capa do disco, sabe qual é? Do disco não, do livro, sabe qual é, Ivan? Longevidade. Longevidade. Porque hoje o ser humano passou a desejar outras coisas além daquelas que ele sempre desejou, né? Ele desejou, isso é pirâmide de Maslow, né? Que é o homem conseguir a sua independência financeira, a sua segurança financeira, a sua posição na sociedade. Mas hoje o homem deseja... O que está tocando de fundo aí? O Arnaldo Antunes. O Arnaldo Envelhecer. Antunes. O homem deseja também a longevidade. Não é mais apenas viver bem e viver com saúde. É viver bem com saúde muitos anos. Mas aí você me faz lembrar de um livro que eu li de Sêneca. Sêneca foi um Aspone do... Puta judiação falar isso do Sêneca, um dos grandes cérebros da humanidade. Aspone do Nero. Porque Aspone é assessor de porra nenhuma, né? Ele era uma espécie de conselheiro, né, do Nero, por exemplo, de imperadores romanos, não só do Nero, de um outro imperador romano também. Ele era um homem muito inteligente, muito culto, né, um filósofo, um pensador, Sêneca. Sêneca escreveu um livro que eu tive a oportunidade de ler, é muito interessante. Ele fala, o livro se chama Sobre a Brevidade da Vida. Sobre a brevidade da vida. E Sêneca fala nesse livro que a gente não vive a vida para a gente. A gente perde muito tempo da vida da gente, que é curta, que é rápida, vivendo para os outros. Famílias, por exemplo. Você vive para o seu filho, você vive para sua mãe, você vive para o seu irmão, você vive para não sei quem, e você vai perdendo o tempo da sua vida, e a vida é breve, dizia Sêneca. Sobre a brevidade da vida. Um livrinho interessante. Pois mas se você me perguntar, entre outras coisas, o que eu quero para a minha vida, é viver pelo menos o que eu já vivi. Isso quer dizer que eu vou me dar por satisfeito, talvez, se eu morrer com 80 anos. Sei. Ou mais. E as pessoas vivem cada vez mais, Ivan. Estão vivendo cada vez mais. Mais que 80 anos, mais que 85 anos, mais que 90 anos. E vivendo as pessoas bem. E vivendo bem. Graças a Deus a medicina evoluiu, graças a Deus. Sim. Não é todo mundo que tem acesso a médicos e a medicina, e aos avanços da medicina, mas a medicina tem prolongado vidas. Com qualidade de vida. A longevidade hoje é algo procurado pelas pessoas, desejado pelas pessoas. Eu estava conversando, você está falando isso aí, olha que coincidência. Eu estava conversando ontem na fila do banco, conversando com um conhecido, já de uma boa idade, já, né? E ele estava dizendo que hoje ele não faz tanta bicicleta como ele fazia antes. Ele fazia 120 quilômetros. E hoje ele faz 60 quilômetros com a bicicleta. Eu acho que eu faço... Fora as caminhadas. Eu falei, rapaz... Eu acho que eu faço uns 2 quarteirões, né? Tá bem faz demais. 60 quilômetros na bicicleta? Fora as caminhadas. Eu falei, nossa, você tá num aço, cara. Tudo leva a crer que ele vai viver ainda muitos anos e com qualidade de vida, né? Exatamente. Imagine, né, se tudo... Né, correr bem, não houver... Porque eu sou de uma família, Caio, e você certamente nós somos descendentes de europeus, né? A minha família, por parte de mãe, italianos, por parte de pai, alemães, né? São pessoas que têm uma certa longevidade. Eu falei aqui do meu avô, por parte de pai, que morreu com 94 dias. Outro dia contei essa história, 94 anos, contei essa história aqui outro dia. Nós somos de famílias que tem um certo DNA de longevidade, né? Se não for um câncer, cara, hoje em dia
A pessoa que tiver um certo cuidado com atividade física, um certo cuidado com alimentação, com as condições que a medicina oferece hoje, se não for um câncer, a pessoa vai longe. Sim. Vive muito. Então, e mesmo os estudos para a cura do câncer estão evoluindo, né? E tem de evoluir. Não é possível que a ciência não vá descobrir algo que possa prevenir o câncer ou combatê-lo com maior eficiência, né? Aí lembra... Nós já estamos em 2017. Eu não estou imaginando que vá se conseguir uma solução para a vida eterna, até porque ninguém precisa viver mais de 100 anos, mais de 200 anos, né? Eu não sei se vida é eterna, o câncer, ele é devastador, né? Outro dia eu vi um vídeo daquele apresentador da Record, o Marcelo Rezende. Marcelo Rezende. Eu fiquei comovido com o vídeo. Tá mal, não? Fiquei comovido com o vídeo. E parece que ele, Marcelo Rezende, eu não sei se essa informação se confirmou ou não, desistiu do tratamento. O que fez de maneira absolutamente equivocada, porque quando você está num tratamento, há que se ter fé. Né? Você tem de crer em Deus, você tem de crer, de acreditar na cura, é evidente. Seja qual for o seu Deus, qual for a sua religião, mas creia em Deus, acredite, reze, ore, peça. Agora, deixe os médicos trabalharem, né? Claro. Ao que consta, o Marcelo Rezende, pelo menos num momento do tratamento, se negou a continuar o tratamento com médicos e com remédios. Porque o tratamento não é fácil, né, Caio? Não é fácil, mas não há outro caminho, Ivan. O tratamento é um sofrimento. Eu acho que o milagre se dá depois do tratamento, né? Durante o tratamento e depois do tratamento. Agora, abrir mão do tratamento, esperando uma cura milagrosa, isso já é esperar demais de Deus, né? O assunto não é dos mais agradáveis, né? Mas aí seja uma outra discussão, o direito à eutanásia. Mas eu duvido que o Marcelo Rezende queira morrer. Não sei, essa é uma outra discussão. Claramente ele está na luta para continuar vivo. Eu duvido que ele queira abandonar essa luta. Mas seja uma outra discussão. Agora, a eutanásia em situações em que a morte é irreversível, né? O quadro é irreversível e a morte... Então, mas há pessoas que optam por esse caminho por ter uma vida uma qualidade de vida muito ruim, sabe? Por exemplo, uma série de situações que a gente vê, infelizmente, né? A condição humana apresenta essas situações para a gente, lamentavelmente, pessoas que vegetam aí há muitos anos. Né? Você pode citar o Michael Schumacher, campeão de Fórmula 1, que está vegetando. Nós não sabemos do estado real dele, mas é seguro que ele não ande, não se movimente, né? Tenha perdido todos os seus movimentos, esteja numa cama, talvez sem consciência nenhuma, e mantido vivo apenas por aparelhos. Aí... realmente há que se pensar, né? Se não há como salvá-lo, por que mantê-lo vivo, né? Nesse estado? Não, a própria pessoa há de querer, eu acho, em algum momento da vida, né? Porque você viver absolutamente limitado a quase nada, né? Absolutamente dependente, pronto, né? Absolutamente dependente é uma situação que um ser humano não se sujeita com facilidade, né? Assunto espinhoso, delicado, mas que também porque tem questões religiosas no meio, né? Sim. Não é isso? Sim, sem dúvida. Tem questões religiosas no meio e por isso acaba sendo um tanto quanto questões delicado. Religiosas e questões familiares. Imagine quem está nos ouvindo e vendo agora se tivesse um parente numa cama de hospital vegetando. Eu particularmente, eu não falo dos outros. Teria a coragem de desligar, de dizer, olha, pode desligar. Eu não falo dos outros, cara, eu falo por mim. Por mim, se eu pudesse optar numa situação dessa de vida, de eu ter se eu me tornar uma pessoa absolutamente dependente dos outros, né, eu optaria por uma eutanásia. Eu penso assim. Você tem que perguntar ao seu filho se ele ordenaria no hospital... Mas aí eu volto no Sêneca. Que os equipamentos aí eu volto no desligados. Sêneca. Quem que é o dono da minha vida? Mas se você não tivesse consciência... Quem é o dono da minha vida? Sou eu ou são os outros? Quando a gente fala de uma pessoa vegetando, Ivan, a gente fala de uma pessoa presa a uma cama, sem movimentos, sem consciência, que não fala, que talvez só ouça, que não desperta, que está sendo mantida viva por aparelhos. Sim. Então, Deus que me perdoe, isso não vai acontecer com você jamais.
Mas você acha que é uma decisão fácil para o seu filho? Não, não é. Não Você é acha para ninguém. Não, você não acha tô que dizendo você, que é fácil. sem a condição de decidir o que você quer e sem forças para reivindicar, inclusive, a própria morte, você acha que o seu filho teria coragem de fazer isso? Até porque... Eu não teria. Eu jamais ordenaria que desligassem os para ninguém é aparelhos, fásil. Numa situação dessa Por envolvendo isso que eu falo. parente Essa é meu. uma decisão que você tem que tomar. Eu tomaria essa decisão por mim. Deixa que Deus leve. Na hora que Deus quiser, Deus vai levar. Para os outros não é fácil. Até porque tem aqueles milagres, né? Tem, por exemplo, aquele caso daquela italiana, uma moça italiana que ficou 24 anos vegetando em coma, mantida viva por aparelhos, e de repente, como por um milagre, desperta. Né? Então não é uma decisão fácil para tomar, não. Eu me veria, Deus me livre de uma situação assim, mas eu me veria preso, e não vou negar, a questões religiosas também, nesse aspecto, né? E eu jamais ordenaria, da minha parte, que os aparelhos fossem desligados, porque eu me apego ao que eu acho que a maioria dos brasileiros se apega, Ivan, enquanto a vida, a esperança. Né? Sim. Só para a morte não tem jeito. Enquanto a vida, a esperança. Eu me apego a isso. Né? Porque viver esse tipo de situação... Olha, que papo mais chato, hein? Não, tá... Pelo amor de Deus. Realmente... Não tá aquele papo de boteco, não. Vamos falar da capa da Folha de São Paulo de hoje? Janot ameaça anular delação de Joesley e mais 2 da JBS. Nossa. Vem mais áudios aí da JBS que já foram entregues, envolvendo esses áudios outros políticos e envolvendo, segundo a colunista Mônica Bergamo, ministros do STF e procuradores da República. E diz aqui a matéria da Folha de São Paulo que o procurador quase aposentado, Rodrigo Janot, que é procurador-geral da República, determinou a abertura de investigação que pode levar ao cancelamento da delação premiada de 3 executivos da JIF, dona da JBS. De acordo com ele, há indícios de omissão de informações sobre crimes. O problema surgiu após a entrega na semana passada de novos áudios feitos pelos delatores em conversa entre Joesley Batista e o ex-diretor Ricardo Saldi. Haveria pistas de delitos praticados por agentes da Procuradoria, envolvendo também o Supremo Tribunal Federal. Ivan, eu gostaria de ver o seu Joesley preso da mesma forma que está preso há quase 3 anos Marcelo Odebrecht. Para mim, essa delação premiada da JIF, da JBS, não é premiada, é premiadíssima. Porque para um grupo desse tamanho, pagar 10 bi em 20 anos, né, no acordo de leniência, me desculpem, mas isso sai na urina desse gruro. Né? Eles vão pagar eles acabaram nas de vender. costas. Pra você ter uma noção, eles acabaram de vender uma empresa ativos, agora. Né? Eu não lembro que... Venderam a Havaianas, estão vendendo frigoríficos, querem vender a Eldorado. Agora eu não lembro de que setor. A Eldorado Celulose, que é uma empresa Eldorado do setor de papel. Eldorado Celulose. 15 bilhões. O primeiro pedido era de 18 bi. Me parece que o negócio ficou por 16 bi. Eles devem estar liquidando, né? Que a situação deles é complicada. Perderam, né? Mas venderam por 15 bi. Meu Deus. Mas essa possível revisão da delação da JBS, da JIF, me parece muito pertinente nesse momento da Lava Jato. Eu li uma entrevista recentemente do Ricardo Boechat e o Ricardo Boechat prevê que a Lava Jato não tenha chegado ainda à metade. Então, imagine aí só é que está. O que não vem por aí. Agora, não prender Joesley Batista não faz o menor sentido, porque nós não damos nós, enquanto país, não damos um bom exemplo quando o seu Joesley continua solto, tendo cometido mais crimes e de gravidade maior, envolvendo montantes muito maiores, por exemplo, do que o Marcelo Odebrecht, que continua preso, mas não é uma pagando condição, a sua pena. Mas não é uma condição da delação premiada? Mas na delação você tem que delatar tudo, meu amigo. Você tem que delatar tudo, você não pode fazer delação seletiva. A delação premiada envolve um acordo. Sim. Certo? O acordo pode não ser para delatar tudo. O acordo pode ser para delatar alguma coisa em específico.
né? Alguma coisa que esteja sendo investigada, não necessariamente tudo, mas o acordo envolve negociações que têm que ser muito bem estabelecidas, muito claras, não é isso? Agora, se eu negocio uma delação premiada, mas eu negocio com a seguinte condição, de que eu não vá preso, eu tenho revelações... bombásticas. Uma bomba atômica, como andam falando por aí. Eu tenho revelações que podem ser uma bomba atômica no meio político. Só que tem o seguinte, eu não quero ir preso. Depende do que você vai delatar, eu posso... Porque o principal benefício... Foi isso que foi negociado. O principal benefício para os irmãos Batista falando o fato deles não terem sido presos. O cara chegou lá e falou assim, ó, eu tenho gravação do presidente da República. Pô. Que o recebeu. À noite. Eu tenho gravação do presidente da República. Residência oficial. Só que eu não quero ser preso. Sem que ele estivesse na agenda do presidente. Para mim, faz parte da delação. O fato dele não ter sido preso nessa condição faz parte da delação premiada. Um agente público tem fé pública. O presidente da República poderia ter dado voz de prisão ao Joesley Batista, que ele recebeu sem que o Joesley estivesse na agenda dele, presidente Michel Temer, e na residência oficial. No Brasil que queremos, pelo menos que eu quero, e acho que a maioria das pessoas também quer, Joesley Batista tem de ser preso. Tem de ser preso. Você não pode fazer. Quando você delata, você tem que provar o que você delatou. Não é isso? Se você não prova o que você delatou, os benefícios da delação caem. Sim, tem que ser assim. Então você tem de provar tudo que você delatou. Agora, você não pode fazer, como parece ter feito o Joesley, a delação seletiva. Eu vou delatar fulano, beltrano e cicrano. Agora, uma outra parte eu vou manter em segredo. Não, assim não. Então. Assim não interessa. Não interessa pegar só um. Interessa pegar a todos. Mas houve um acordo nesse sentido ou não? Aí eu não sei dos termos do acordo. Ele se propôs a delatar alguma coisa em específico ou ele tinha que delatar tudo? Parece que tudo, né? Porque o procurador está dizendo que pode anular o acordo. Mas aí a gente volta, Ivan, àquela questão de varrer a sujeira para debaixo do tapete. Minha gente, varrer a sujeira para debaixo do tapete não resolve as coisas. Nós temos de varrer a sujeira definitivamente. E não escondê-la debaixo do tapete ou debaixo de algum móvel da sala. Eu sempre manifestei aqui as minhas dúvidas em relação a estas coisas todas que estão sendo investigadas aqui no país, porque a coisa sempre houve essa discussão da seletividade ou não, né? Está havendo uma justiça seletiva no país, um trabalho de justiça seletiva, sempre houve essa discussão, muita gente falou que sim. E infelizmente o que a gente está vendo aí em muitos casos é isso. O que está se falando agora, aliás, o que sempre se falou, foi no sentido de que, olha, quando chegar em certas figuras, o negócio vai parar. Ivan, mas imagine uma coisa... E a impressão que dá é que tudo está caminhando para isso, para não chegar em certas figuras, sabe? Na delação dos irmãos Batista, foram citados 1.800 políticos, inclusive locais. Não vamos nos esquecer disso, né? Não. Não é bom. De jeito nenhum. Não é bom, não é prudente que nos esqueçamos disso. Eu não lembro. Eu não esqueço que a JBS andou por aqui. Essa JBS não? JIF, que é a dona da JBS. A JIF andou por aqui, patrocinando campanhas políticas aqui em 2014. A Odebrecht, Ivan, também delatou que deu dinheiro pelo menos para 3 políticos aqui de Limeira. Né? Pelo menos que teria recebido R$250 mil, o outro que teria recebido mais R$250 mil e o outro para quem foi oferecido R$250 mil, mas que queria 600. Eu estou falando de 3 prefeituráveis à época. Essas investigações estão ocorrendo sob sigilo, não é isso? 3 candidatos a prefeito de Limeira. Não tem problema citar, porque é público que foram citados. Não. Um deles, inclusive, virou prefeito. Não, estou dizendo, as investigações... Paulo Radich, Eliseu Daniel, Luiz Henrique Quintal. Essa foi uma acusação feita em delação premiada. As investigações estão correndo sob sigilo de justiça. Tá bem. A investigação ela vai ocorrer como ela deve ocorrer. Agora, as denúncias foram feitas na delação, envolvendo 3 nomes da política aqui de Limeira. Eliseu Daniel, Luiz Henrique Quintal e Paulo Radich. Isso é público. Público. Eliseu Daniel teria, não sei se pegou, ele vai dizer que não pegou, R$250 mil. O Paulo Radich, assumir um negócio desse? O Paulo Radich, que foi eleito prefeito, também teria recebido R$250 mil.
E o Quintal ficou bravo, falou, não quero 250 mil, quero 600 mil, segundo a delação. Segundo a delação. Segundo a delação. Aham. Isso é público. O áudio foi Isso é divulgado aí, público. né? Na TV Globo, no G1, nos maiores jornais do país. Então, isso não é novidade para ninguém. Agora, a seletividade, me parece, pode até ter acontecido em algum momento, Ivan, mas não há político graúdo desse país que não tenha sido citado na Lava Jato. Né? Lula foi citado, Alckmin foi citado, Aécio foi citado, José Serra foi citado. Porque o sistema está corrompido. Os do Nordeste, Romero Jucá, Sarney, Renan Calheiros. Olha aqui, tá aqui. Eduardo Dá uma olhada Paes, nessa foto aqui. Sérgio Cabral, que está preso. Dá uma olhada nessa foto que está aqui no site Gedel Vieira Lima. Globo.com. Deixa eu ver. Tem quantas malas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 malas e 1, 2, 3, 4, 5 caixas de papel. 8 malas e 5 caixas de papelão cheias, repletas até a boca de dinheiro. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 malas. 1, 2, 3, 4, 5 caixas de papelão, todas cheias de dinheiro. Numa casa que seria usada por Gedel. O sistema está corrompido. O sistema está podre. Eu acabo de receber aqui no WhatsApp a mesma informação que você acaba de citar, não é? Não é o mesmo assunto. Não. Mas as coisas acabam se relacionando, não é, Ivan? O que, no fundo, nós estamos dizendo é que os políticos, os mais famosos políticos desse país, e famosos mesmo, porque são conhecidos, porque têm eleitorados cativos, aparecem na investigação. A JIF fala de 1.800 políticos no Brasil. 1.800 políticos no Brasil. A Odebrecht e outras centenas de políticos no Brasil. Então, atingiu a muita gente. Essa nova fase de delações da JIF inclui procurador da República e pode incluir ministros do STF. Quer dizer, está pegando geral, de ponta a ponta. Então, desde pequenos políticos mas é por isso até que eu falo. Grandes tubarões. Mas é por isso que eu falo da seletividade, e agora também procuradores do Estado brasileiro, procuradores da República. Não é de hoje que eu ouço falar. E também juízes, ministros do Supremo Tribunal Federal. Proeminentes do Judiciário que foram citadas em delações premiadas diversas, da Lava Jato e de outras. Figuras proeminentes do Judiciário e que não aparecem. Por isso que eu falo da seletividade. Sabe? A gente tem muita coisa dessas investigações aí que a gente não sabe e talvez jamais venha a saber. Por quê? Porque, meu amigo, eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. O sistema está podre. O sistema. Não é esse, não é aquele, não é aquele lá. É o sistema que apodreceu. E a última que apareceu, Ivan, tem exatamente relação com os Jogos Olímpicos que você tanto defendeu no Rio de Janeiro. Agora, o investigado é Carlos Arthur Nussmann. Não fala assim. Sobre possível compra de votos para o Rio de Janeiro tornar-se sede das Olimpíadas de 2016. Tá bom para você, meu amigo? O Arthur Nussmann não é de hoje, meu Deus do céu. Não é das Olimpíadas. Mas vem do tempo do vôlei. Em conluio com o seu Lula, com o pessoal do PT. Ao que parece, compraram votos para que o Brasil recebesse os Jogos Olímpicos. Certamente compraram. E deu no que deu. Mas certamente compraram. Por que compraram votos? Olha, porque nós vamos realizar as Olimpíadas lá no Brasil, nós vamos realizar a Copa do Mundo lá no Brasil, nós vamos realizar as Olimpíadas no Brasil, já pensando nisso. Você já imaginou quanto investimento vai precisar, quanto dinheiro vai precisar? Quanto nós vamos lucrar com isso? Mas certamente, mas não tenho a menor dúvida disso que foi disso. Agora, uma coisa, outra coisa. Uma coisa é a roubalheira dessa gente. Outra coisa é a realização destes grandes eventos esportivos como um ponto de projeção do Brasil para o mundo. Eu valorizo isso.
Eu sou a favor da realização de Olimpíadas aqui no Brasil, de Copa do Mundo no Brasil. Todo grande evento que o Brasil puder realizar, em termos mundiais, planetários, eu sou a favor da realização com projeção do Brasil para o mundo, da capacidade do povo brasileiro. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Essa gente faz isso não pensando como eu estou pensando. Essa gente faz isso pensando no dinheiro que vai roubar. Eu acho que o erro é estrutural, né? Eu estava assistindo um jogo, para encerrar essa nossa conversa, de tênis, daquele campeonato US Open. Eu gosto de ver jogar aquele tenista... Sharapova. Linda Sharapova. Sharapova estava com um vestidinho. Sharapova com vestido brilhante, foi eliminada. Meu Deus! Ela voltou às competições. Que era aquilo? Ela voltou às competições oficiais agora, depois de ficar suspensa um período por provável doping. Linda Sharapova. Linda Sharapova. O Roger Federer, jogando ontem, ganhou mais uma partida. E aí você vê um torneio de tênis em Nova York e num letreiro lá atrás, você consegue ler Visit Orlando. Orlando fica na Flórida. Outro dia eu vi um jogo. Eu detesto esse período que a gente fica sem os jogos dos nossos times, que são as datas FIFA, né? Que a gente só vê os jogos das seleções, de todas as seleções, né? Das Américas, da CONCACAF, da África, da Europa, que são jogos que valem classificação para a Copa do Mundo do ano que vem. Eu assisti um pedaço de um jogo México e Panamá. Eu estava realmente sem nada para fazer. Assisti um pedaço de México contra Panamá. Lá atrás, num letreiro, você lia o jogo que foi no estádio Jalisco. Um dos palcos da Copa do Mundo de 70. Palcos da Copa de 70 e de 86, né? O Jalisco, salvo engano, na cidade do México ou em Guadalajara? Na cidade do México, né? Agora você me apertou. Acho que na cidade do México. E atrás tinha uma placa com os dizeres Visit México. E aí eu fico pensando cá comigo, provavelmente o Brasil tenha destinos mais agradáveis que o México, tão agradáveis quanto os Estados Unidos. Certamente. Nós não estávamos falando outro dia aqui daquele apresentador da CNN, aquela grande rede de televisão Cooper. Planetária. Como é que chama o rapaz? Cooper. Anderson Cooper, se não me engano. O Cooper, esse rapaz que é apresentador de um programa de jornalismo da CNN, ele comprou uma casinha numa ilha, numa praia do litoral da Bahia. Para viver com o namorado aqui, ou para vir visitar o Brasil com o namorado. Nas folgas dele, finais de semana, nas férias, ele vai para essa casinha na Bahia. Exatamente. Com o namorado. Com o namorado. Ou o marido, não sei se é namorado ou marido dele. Eles vão para lá curtir a Bahia. Ele comprou, o cara chegou lá e comprou uma casinha. A questão toda, na minha opinião, se resume na maneira como o brasileiro trata o turista. Seja ele um turista brasileiro, num outro destino, que não onde esse turista viva, e o turista estrangeiro. Eu acho que a gente tem que caminhar nesse sentido. Melhorar, por exemplo, a chegada ao litoral sul de São Paulo. A chegada e a entrada em Santos, né, em São Vicente, Praia Grande, mesmo nas praias do litoral norte, que são mais festejadas. A gente tem que melhorar a maneira como recebe os turistas no Rio de Janeiro. Porque o turista que vem aqui é assaltado, não volta mais. Né? Ou então é morto. Esse não volta mais. Antes de pensar em fazer eventos megalomaníacos que vão custar os olhos da cara e que não vão ser pagos nunca. O aeroporto de Viracopos era para a Copa de 2014 e ficou pronto esse ano. Era para a Copa de 2014. Aquele viaduto que caiu em Belo Horizonte antes da Copa de 2014 não foi consertado até hoje. Construíram um estádio no meio da Amazônia. São as mazelas. Subutilizado. Reformaram o estádio de Brasília, subutilizado. São as mazelas. Construíram no Rio Rio Grande do Norte a Arena das Dunas, subutilizada. Construíram no Mato Grosso um estádio subutilizado. E quanto dinheiro não foi? Quadrilha, bandido. Tá aqui, olha aqui. Malas e malas e pacotes e caixas de dinheiro, mas até a boca. Tá aqui a foto, a Polícia Federal achou o dinheiro em casa que seria usada por Gedel. Só na casa que seria usada pelo Gedel, 8 malas e 5 caixas de papelão repletas de dinheiro até a boca, até vazar. Então, essa é a tragédia brasileira, lamentavelmente. Você falou que a gente precisa aprimorar para receber turistas. Nós precisamos
Nós precisamos começar a ser mais seletivo, falar em seletividade, mais seletivo e mais exigente na correção. De todos nós, não é a gente só exigir que o político... Claro. O político tem que ser correto, tem que ser... Quando nós damos bons exemplos, a gente faz a nossa parte, sem dúvida. Tem que começar de nós, de cada um de nós. Nós não podemos aceitar. Nós somos um povo que eu vou no supermercado, Caio, eu vou muito em supermercado. Eu vou em todos os supermercados que eu vou, que tem estacionamento para idoso, que tem estacionamento para deficiente. Toda vez que eu vou, não é uma vez ou outra, não, é toda vez que eu vou, eu vejo o casalzinho de jovens, o menino, bonitinho menino, mocinho de seus 20 e poucos anos, com uma mocinha de seus 20 e poucos anos, plena juventude, vigor da juventude, para o carro, na vaga para deficiente. Ou para idoso. Nós somos um povo que não tem vergonha na cara. Essa é que é a triste realidade. Claro que não estou falando aqui de todo mundo, né? Não é todo mundo que é assim. Entendendo. Mas nós temos uma grande parcela do nosso povo que é assim, não tem vergonha na cara. E é por isso que essa gente faz o que faz aqui no Brasil. Então a gente precisa começar a mudar. A gente não pode aceitar isso. Quando vê um casalzinho ali fazendo isso, tomar providência. A gente parar de ver as coisas acontecer e não tomar providência. Nós precisamos começar a tomar providência. Começa a tomar providência com o casalzinho ali. Depois a gente começa a tomar providência com os maiores lá em cima. Até amanhã, Ivan. Um grande abraço. Até amanhã. Um abraço a todos. Boa tarde, Educadora.